Velhos Tempos de hoje, trouxemos para contar histórias o ex-prefeito Ibis Pereira Mauro da Cruz, o Ibis Cruz, que de 73 a 76 governou Jundiaí e praticamente promoveu uma revolução. Ibis, você nasceu onde? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu nasci em Santana de Parnaíba, porque Caieiras pertencia a Santana de Parnaíba, hoje é um município. Então, onde eu nasci, Caieiras pertencia a Santana de Parnaíba. E aí você se formou, aquela coisa toda, estudou, foi para São Paulo. Sim. Os meus pais de São Paulo e minha mãe de Jundiaí. Então, eu sempre morando em Caieiras, frequentando São Paulo e Jundiaí, São Paulo e Jundiaí. Fiz todos os meus estudos, parte em São Paulo, parte em Jundiaí, e conheci a minha esposa aqui em 55, 56. Em 59 eu me casei e aqui eu criei minha família. Tá. A sua carreira profissional, assim, para valer, começou na Receita Federal. Sim. Você passou num concurso meio bravo ainda. Eu entrei em 1953 na Receita Federal. Eu sou auditor fiscal, mas naquela ocasião não, era escrivão de coletoria. E fizemos um concurso, tinha 23 mil candidatos, 22 vagas. Eu peguei o quarto lugar, o que é um orgulho para mim. E sempre fiquei ligado no Ministério da Fazenda. Mais de 1000 candidatos por vaga. Mais, exatamente 1000. E na Receita Federal, você fez história também, fazendo coisas assim inéditas para a época. Uma delas foi na questão de recolhimento de impostos. Sim. Quando o Castelo Branco assumiu, em 64, eu fui chamado ao Rio de Janeiro. Coincidentemente, o irmão dele, Lauro de Alencar Castelo Branco, era diretor, que eu não conhecia. Eu fui chamado ao Rio de Janeiro e fui nomeado chefe da Receita Federal em São Paulo. A Receita Federal de São Paulo era responsável de 51% do orçamento do país. Hoje não, hoje os outros estados cresceram, felizmente. Mas São Paulo representava 51% do orçamento. 11% o interior e 40% a capital. E eu chefiei tudo isso de 64 a 66, quando saí candidato a deputado federal. E nós tínhamos uma dificuldade para recolher imposto. Pessoas saíam de Pirituba, de Lapa, de Ipiranga, da Moca, ia na Flores de Abreu, ficava numa fila 4 horas e meia. Eu fui ao ministro Bulhões, comentei com ele e implantamos a arrecadação de tributos pela rede bancária, o que facilitou muito a vida do contribuinte. E depois foi adotado por todo mundo. Claro. Hoje todo mundo recolhe os impostos e tudo pela rede bancária. Bom, aí sua vocação política já estava desperta, né? Em 72 você concorreu à prefeitura de Jundiaí e acabou ganhando. Sim. Era considerado o último pelas pesquisas, né? Aquela pesquisa feita no joelho. E acabou ganhando a prefeitura que você assumiu em março de 73, é isso? Assumi dia 31 de janeiro de 73. Bom, e aí começou a segunda revolução. Como é que você encontrou a cidade naquela época em dois termos? O primeiro, o aspecto da cidade. O cidadão Ibis, como é que era aquela época andar por Jundiaí? Anselmo, dá licença um pouquinho antes. Você falou de política. Em casa nós somos em 9 filhos, 8 homens e uma mulher. E meu irmão já tinha sido prefeito em Franco da Rocha, tinha 16 anos. Meu pai sempre fez política. 2 irmãos foram voluntários em 32 na Revolução. Então eu cresci numa família que sempre falou política, eu sempre gostei de política, gosto de política. Infelizmente, essa tristeza que nós estamos passando. Então, quando eu assumi Jundiaí era uma cidade em que você não tinha saneamento e você tinha água só no centro da cidade. Então era preciso você levar água nos bairros, porque o cidadão não sabe. Ele tem o poço e a fossa. A fossa contamina 5 mil metros quadrados. Então ele estava tomando água poluída. O índice de mortalidade infantil em Jundiaí era igual ao Nordeste. E nós corrigimos isso com a rede de água. Nós íamos em bairro aterrar um poço, o morador da casa, mas já tomava água aqui, meu avô, meu pai, todo mundo. Ele não sabia desse problema sério. Então fomos buscar água no Rio Atibaia, diga-se de passagem, um projeto já estava pronto, feito pelo Valmor, de excelente qualidade, só que eles não tinham recursos. Eu fui buscar, consegui esse recurso, e nós então levamos água a toda Jundiaí, construímos 11 reservatórios e Jundiaí passou a ser abastecida em toda a sua
totalidade, com água tratada. Isso foi uma coisa maravilhosa. Só uma explicação. Antes a DAI, que hoje é a DAI, mas era o DAI, funcionava onde hoje é o velório, era a caixa d'água, chamava-se lá, né? Lá no centro, Sim. onde é o velório. Ele é na Zacaria de Góis, uma rosinha lá. Sim, mas a caixa d'água era lá. A caixa d'água era lá. Porque era o ponto alto. O Vasco que construiu. O ponto alto que distribuía. Vasco vem que eu... E depois nos bairros não havia caixa d'água. Não, só tinha água no centro da cidade. Nos bairros não tinha água. Existia a marginal do Rio Jundiaí? Não existia nada. Jundiaí, você tinha, em 363 anos de vida, você tinha 4 quilômetros de avenida. Avenida Jundiaí, 1 quilômetro. Avenida Antônio Secre, Avenida Alexandre Fleming e a Samuel Martins. Em 363 anos, 4 quilômetros de avenida em terreno seco. Eu fiz, em 4 anos, quase 30 quilômetros. Imaginando o Rio Jundiaí, Frederico Zanã, a 14 de dezembro, a Córrego do Mato e a Imigrante. E fiz aquela avenida que deram o nome hoje, no meu corpo aqui, depois da Anhanguera, que vai até o Novo Mundo. Aquela avenida foi o que fiz. Eu não consegui asfaltar. Adilson Rodrigues. Aquela avenida eu fiz também. Então eu fiz essa avenida. E o mais importante, que eu acho, que a população, esses mais novos não tem noção disso, era esgoto a céu aberto. Córrego do Mato, que é a 9 de julho, a 14 de dezembro, e o Rio Jundiaí era esgoto a céu aberto há 363 anos. Eu me lembro que acho que foi um domingo de manhã, eu fui com o Valdemar Gonçalves, e você já era o prefeito. Ele era assessor de imprensa? Eu era molecão, né? Opa, vamos acompanhar o prefeito. O Valdemar me convidou, fui. E você foi lá numa pinguela que tinha sobre a Avenida Córrego do Mato. Avenida não, o Córrego do Mato. As crianças atravessavam para ir ao Instituto de Educação. Exato, na Rua São Lázaro. Isso. E você falou, vou fazer uma avenida aqui. E quando eu voltei para o jornal na segunda-feira, eu falei para o Valdemar, o homem é louco. Ele falou, é louco, mas vai fazer. O pessoal falava que você era louco, não falava? Exatamente. Mas fez. Isso. Tá. Tem um artigo que a pessoa que eu respeito, o Araquém, eu tenho um artigo do Araquém, eu tenho esse artigo. Diz que a Avenida 9 de Julho é a avenida do nada ao nada. Nada ao lugar nenhum. Essa era a falta de visão das pessoas. Jundiaí é uma cidade maravilhosa pela sua economia, pelo seu povo, pela sua localização, servida por belas estradas, um aeroporto próximo do maior aeroporto da América do Sul. Então, Jundiaí é uma cidade realmente maravilhosa sob todos os aspectos. Agora, teve uma outra coisa durante seu governo que eu me lembro. Quando começava a chegar às 5h30, 5:50, assim, o pessoal foi e interditou o centro. O centro, para quem não sabe, era tudo de paralelepípedo, que na época falavam rua de macaco. Era um macaco. Macaco. Era macaco. E interditou o centro. Aí não parou tudo, curiosidade mata, né? Vamos ver o que está acontecendo lá. À noite tinha máquinas faltando e no sábado de manhã essas ruas foram abertas, nós asfaltamos toda asfaltadas e sinalizadas. Uma noite. Asfaltamos toda a cidade. A empresa que fez as obras de Jundiaí, que era a Andrade Gutierrez, eles trabalhavam 24 horas por dia. Nós asfaltamos todo o Jundiaí, levamos água a todo o Jundiaí, fizemos as avenidas. Isso era assim, Anselmo. A pessoa sepultar. A pessoa vinha falecer e sepultava aqui no Nossa Senhora do Desterro junto ao paredão, que não tinha. Não tinha mais lugar. Nós concluímos o Montenegro, entregamos o Montenegro, que tinha um relatório para aquilo ser centro habitacional. Fizemos o Montenegro. A pessoa ia tomar ônibus, ficava debaixo de uma árvore na Praça do Governador Pedro Toledo. Eu fiz frente ao bar do Napoleão. E a outra funerária em Marabá. A funerária é uma madeira. Funerária é madeira onde parava o Caprioli e Expresso Brasileiro. Bom, então nós também fizemos a rodoviária. Então realmente nós mudamos Jundiaí. A própria Avenida Jundiaí, o Vasco fez, mas o lado direito, quem vai do Largo Santa Cruz da Anhanguera, estava só em Cascalho. Nós terminamos o asfalto. Então realmente foi uma administração, fui feliz na administração, tivemos um impulso na cidade muito grande. Bom, voltando à época que você chegou à prefeitura. Então, em 1973, não era todo mundo que pagava imposto, não, né? E aí, o que você fez? Contratou a VASP. O problema é o seguinte, o orçamento é a arma da tua administração, você precisa ter recurso para administrar a cidade. E não pagava-se imposto, pagava-se muito pouco.
muito pouco. Então nós tivemos que aumentar o imposto, tive vários mandados de segurança contra isso, para que evitasse de eu pagar esse imposto, para poder dar condições a Jundiaí fazer obra. Não se pagava imposto, PTU era zero, não pagava coisa nenhuma. E nós começamos, você vê, vou citar um exemplo, Hortolândia. Você na Hortolândia você atravessava naquela pontinha de madeira do DR, hein? Atravessava Ponta de Campinas. Não tinha água, não tinha esgoto, não tinha coisa alguma. Então lá é um dos exemplos. E aí vem Vila Aparecida e Jundiaí afora. O Retiro, toda a Jundiaí nós fizemos isso. Mas quando você contratou a VASP e fez um levantamento aerofotogramétrico, ou seja, aquela fotografia de toda a cidade, perfeito, detalhada, sem citar nomes, sem nada. Perfeito. Mas você deve ter encontrado, assim, prédios prontos, construídos no centro, que no imposto era só um terreno, é isso? Era bem mais barato. Aconteceu isso? Você pagava imposto, Juninho? Pagava muito pouco, era muito pouco. Não tinha condição. Então, realmente, foi combateram muito, me criticaram muito, mas veio depois a amostra do que foi melhorar o orçamento de Jundiaí. Bom, voltando também à sua chegada à prefeitura. Quantos médicos Jundiaí tinha? Eu fui à prefeitura, assim que eu assumi, eu entrei pela Rua Rangel, que nós entramos por lá, eu entrei e vi um amontoado de pessoas. Fui ver, atrás de um guarda-roupa, o doutor Cravini atendia, era um médico e uma ambulância. Para a cidade inteira? Para a cidade inteira. Aí eu fui ao Rio de Janeiro, eu já tinha exercido um cargo junto ao governo, tinha os acessos. Eu fui ao Ministério da Previdência e tentar fazer um convênio com o Jundiaí. Eu nunca vou esquecer a imagem que eu trago guardada comigo até hoje. A senhora que me atendeu ergueu a mão e disse assim: arre que um prefeito veio buscar dinheiro aqui. O SUS nasceu comigo em Jundiaí. Tinha um médico, colocamos 70, tinha um posto médico, não tinha. Tinha um hospital e o Valmor fez o pronto-socorro. Nós colocamos 14 postos, 14 ambulâncias. 14 unidades de saúde. De saúde. E atendíamos a população. Então, eu acho que isso foi muito importante. Dava remédio também? Remédio também, nós dávamos remédio. Se eu não tinha o remédio, o prefeitura não tinha, nós carimbávamos a sua receita. Se era numa farmácia, comprava, nós pagávamos. Então, nós damos toda a assistência à população de Jundiaí. Quer dizer que tudo que existe hoje, remédio de graça, farmácia nasceu aqui, popular... o SUS nasceu comigo. Começou aqui. Um dos assessores do governo esteve em Jundiaí um dia comigo, me visitando. E até o Roberto Campos fala, no livro dele, cita esse Roberto cidadão. Campos foi ministro do Planejamento. Esse cidadão, ele viu, foi comigo visitar. O que é isso, IB? Eu falei, aconteceu isso. Vamos fazer isso em todo o Brasil. E nasceu aqui o SUS. Coincidentemente, a Previdência Social nasceu com o Machado, né? Aqui em Jundiaí. E o SUS também. Então, isso tenho orgulho disso. Bom, daquela época para os dias de hoje, Jundiaí mudou muito. Muito. Quando você anda hoje, você dirige ainda, né? Dirijo muito, gosto. Quando você anda, eu sei que você anda a pé bastante, isso eu sei também. Quando você dirige por uma avenida 9 de julho, assim, te passa pela cabeça toda a dor de cabeça que foi fazer aquilo ou águas passadas? Não, desculpa, eu tenho uma satisfação muito grande em ver aquilo que a gente realizou na cidade. É uma pena que depois que eu saí, não deram continuidade. Nós demos para ter hoje pronta a marginal do Rio Jundiaí, de Várzea até Itupeva. Eles pararam e fizeram uma coisa errada ainda. Ela tinha 3 pistas de cada lado, tiraram uma. Em favor de construções. Para largar o rio. Não tem cabimento. Você tirou uma pista de cada lado para largar o rio. Eu tenho um projeto, porque sabe o que acontece, Selmo? Quando a gente vai administrar, eu aprendi muito isso na Receita Federal, lidando com o empresário. O que o empresário faz? Ele vai buscar os grandes profissionais. Você trouxe o Cândido Malta para cá. Trouxe o Cândido Malta, que era um homem, não conhecia o Cândido. Eu fui informar e trouxe o Cândido. Eu trouxe como advogado o doutor Eli Lopes Meirelles. Um dos maiores juristas brasileiros. Tá certo? A firma que fez o projeto, eu era amigo do Mário Amato, que faleceu. O Mário Amato participou da administração Faria Lima. Eu falei, Amato, me indica uma empresa de projeto. Ele me indicou a Sotaf, que eu fui buscar a Sotaf. A Sotaf fez todo o levantamento da 9 de julho. A Sotaf executava a obra. O Cândido fez o projeto, a Sotaf todos os cálculos de execução da obra. E a parte financeira, que é um processo assim de mim até hoje, Fernando Ribeiro Duval, que era um dos grandes economistas de finanças públicas. Foi do gabinete do Delfim, foi secretário de Finanças de São Paulo. E aqui
eu fui condenado por ter contratado sem concorrência. Por quê? José Renato Nanini, esse juiz que compra camisa em Miami e tem um terno por dia. Isso é maravilhoso, eu não tenho isso, infelizmente. Não deu, né? Agora, uma coisa, o Ibis. Naquela época, a mentalidade era outra. Completamente. As pessoas pensavam de uma forma até provinciana. E você já tendo Rio de Janeiro, São Paulo, contatos, exercido a Receita, chefia na Receita Federal, aquela coisa toda, você tinha bons contatos. O ministro Delfim Neto, você falava num... Sim, mas até antes dele, porque em 64 o ministro era o Bulhões. Otávio Bulhões. Agora, na parte de obra, eu tive um exemplo muito grande, foi o Prestes Maia em São Paulo. Prefeito Prestes Maia. Prestes Maia, eu lembro o Rio Tietê, ele fez a Marginal do Tietê, o Prestes Maia mudou São Paulo, fez a Nova Itiúba, e depois em Faria Lima, que foi um grande prefeito de São Paulo. Então isso, porque eu acho que a administração pública, eu acho que a malha viária e saneamento são as coisas principais de um município. O que nós precisamos mudar são as nossas vias de acesso são muito estreitas hoje. Tem que fazer maior, tem que dar acesso, senão é complicado. Felizmente, Jundiaí, você veja que é Bandeirantes. Você não vê a Bandeirantes travancada. E foi no governo, eu era prefeito, era o Paulo Egídio Martins, que fez a Bandeirantes. Que teve uma inauguração lá na intersecção com a Anhanguera. Numa sexta-feira à tarde. Isso, foi no mês de novembro. O Geisel era o presidente da República. Exatamente, Ernesto Geisel. Exatamente. Então, Jundiaí é uma cidade beneficiada por isso. E malha viária é muito importante no município. E eu deixei a prefeitura o plano viário pronto, que deviam ter dado continuidade, não deram continuidade. Você vê, vou dar um exemplo para você. Eu era prefeito, o Laudo era governador, nós conseguimos... Laudo Natel. Nós conseguimos pavimentar que vai para Louveira. Nós demos 50%. O Ibis fazemos, mas o município é de 50%. A atual rodovia Geraldo Dias. Maravilha. Você vê hoje, para ir ao Santo Gertrudes, aqui precisa ser ampliado. Aquela estrada é um perigo hoje. Você vai na Estrada Velha Jundiaí-São Paulo, que serve Santo Gertrudes, precisa duplicar aquilo ali, precisa falar com o governo. Agora, o que é estranho é que eles eram do mesmo partido do governador e não conseguiram isso em 20 anos. Agora você tocou numa estrada que me lembrou outra coisa, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. O elevado Costa e Silva, o Minhocão, São Paulo, mudaram o nome dele para João Goulart. A Estrada Velha de São Paulo, que é essa que vai para o Santa Gertrudes, era a rodovia Milton Tavares da Silva, que foi um comandante do 2º Exército. E hoje não é mais, hoje é Tancredo de Almeida Neves. O que você acha dessas mudanças assim? Tipo, o herói não é mais esse, agora é esse esquerdinho aqui, é esse mártir aqui. O que você acha disso? Eu acho isso péssimo, porque, veja só, Anselmo, eu sempre acompanhei política e quando eu vejo alguém falando de ditadura, eu não concordo com isso. O regime militar veio porque o povo na rua em Jundiaí, estava na rua fazendo como procissão, pedindo com Deus pela liberdade. Marcha da família com Deus pela liberdade. Eu participei disso aqui em Jundiaí. Nós tivemos uma espécie de procissão, ninguém aguentava mais. É como hoje. Então eles vieram. Aí vem como ditadura. O que a Dilma fez? Assaltou o banco. O que outros fizeram? Eram terroristas, mataram, prenderam, fizeram o diabo. Explodiu banca de jornal, explodiu prédio público. Fizeram o diabo. Sequestraram então, embaixador. Hoje, você não tem segurança para ir na rua. Você tem medo de que a sua família vá para a rua, uma criança vá para a rua. E nós tínhamos segurança, nós tínhamos bem-estar. E fizeram, agora está aí. E quem é o culpado dessa situação no Brasil até hoje, depois do regime militar? PSDB, PT e MDB que administraram o país. Vocês que administraram o país. Vocês que criaram isso, que está insuportável, ninguém aguenta mais. Aliás, o pessoal fala ditadura militar, Não. que eu também discordo, porque todos os presidentes foram eleitos pelo Congresso. Exatamente. Castelo Branco, Costa e Todos, Silva, todos, Médici, todos. Geisel e Figueiredo. Todos eles. Foram eleitos. Foram eleitos. Por eleição E direta. o Figueiredo, ele, antes de sair, ele colocou que ia acontecer isso. Ele previu isso. Ele previu isso. Claro, essa bagunça que está nesse país. O nosso judiciário não funciona. O país, nessa
coisa maluca. E se não fosse o Sérgio Moro, nós não estávamos sabendo de nada. De nada. Porque eu entendo, que o principal, todos os poderes são iguais, mas o poder principal é o judiciário. Por que você pensa assim? Eu penso assim porque todos nós somos subordinados a ele. Seja o mais humilde, o presidente da República, está subordinado ao judiciário. Infelizmente, o judiciário brasileiro não funciona. Tem belos exemplos, né? Gilmar Mendes. Por aí afora. Bom, na sua época mais jovem, hoje você está com 84 anos. Na sua época mais jovem já se falava em corrupção. Havia alguma coisa, digamos, fulano é ladrão? Não, antes dos militares assumirem, eu fui chefiar a Receita Federal, que se contar o que se roubou lá, não acredita. Até eu assumir a Receita Federal com os militares, a Receita Federal era uma coisa medonha, o desvio de dinheiro, e era responsável por 51% do orçamento do país. Nunca se controlou o caixa. Se eu contar isso, quem não conhece não vai acreditar. Nós fomos para lá e começamos a controlar, implantamos a rede bancária, porque era uma vergonha, era uma corrupção que vem desde o tempo de Getúlio. Eu imagino, minha comparação, me permite a comparação, hoje para se fazer uma viela tem superfaturamento, para se fazer uma ponte tem superfaturamento. Eu fico imaginando como é que foi a construção de Brasília. Foi feio a coisa. Mas você sabe, eu digo, às vezes critico tanto as pessoas, não é fácil, não. Você tem que montar uma equipe toda muito boa. Vou dar um exemplo. A prefeitura comprou 100 mil tijolos. Quem compra 100 mil tijolos? Então você tem que ter uma equipe. Toda equipe, não é toda equipe. Você tem que montar uma equipe boa, uma equipe séria. Eu fui feliz, tive um pessoal, uma equipe, porque eu não fiz isso sozinho em Jundiaí. Eu devo aos funcionários da prefeitura, todos eles que participaram e que ajudaram. Porque você não faz sozinho isso. Todos participaram. Eu lembro de um deles, o Passador. Ele era motorista, né? Motorista. Motorista do Galaxy Preto. O Passador. O Valdemar, que era assessor de imprensa. Seu chefe de gabinete era o general Coelho. José Moraes Coelho. E o chefe do DAI, o diretor do DAI, era o Luísio Ferrão. Coronel Ferrão. Era gente que tinha... E a guarda municipal, Tenente Anaurelino Barbosa. Anaurelino, o homem que criava cobra, né? Ele punha medo. O Anaurelino, para quem não lembra, ele tinha umas cobras, mas não era ofensivo, era aquelas pitongas. Ele também tinha barriga cheia. O comandante do bombeiro, lembra? Vedovelli. Ele tinha, tinha lá um... Tenente Vedovelli. Tinha lá um viveiro para ofidiário. Mas era tudo cobra de barriga cheia, não fazia nada para ninguém. Lembra, eu fui homenageado pelo Corpo de Bombeiro, que nós equipamos o nosso Corpo de Bombeiro, foi o melhor do estado. Eu fui homenageado pelo comando, pelo trabalho que nós fizemos. Porque naquela época também a prefeitura, o poder público, dependia muito das empresas, que nem a Sica tinha corpo de bombeiros, a Duratex tinha corpo de bombeiros. Mas esse corpo de bombeiros, você entendia a parte interna deles. Sim, mas quando precisava... Aí já chegou a comprar equipamento nos Estados Unidos, que eu fui homenageado aqui por eles. Nós equipamos o nosso corpo de bombeiros. A cidade precisa disso. Não é possível você não ter. E hoje, infelizmente, eu disse que os responsáveis políticos do Brasil, você veja, nós não temos segurança, nós temos medo de ir na rua. Medo de ficar em casa. Medo de ficar em casa, então não é possível ter. Você vê o Rio de Janeiro, o Brasil todo está com problema. Você vê o Rio da Pena. Cidade sem lei. Não é possível. Então não é possível ter um país desse. Nós temos que botar ordem nisso, meu Deus do céu. Vamos ver se agora nessa eleição o Brasil toma um outro rumo. Essa eleição pode mudar ou vai continuar do jeito que está? Eu acho que ela vai mudar. Porque hoje, devemos ao Sérgio Moro, e tem outro juiz nessa linha agora, todo o povo está... Eu não estou acreditando nessas pesquisas, viu, Anselmo? Desculpa. E vou dizer o porquê. Eu também não acredito. E vou dizer por quê. A pesquisa que eu fui eleito era o último. Sim. O Jânio, na pesquisa, o Fernando Henrique era o prefeito de São Paulo. O Jânio até desinfetou a cadeira. Lembro disso. O Dória era o último em São Paulo. O Dória, último, ganhou a eleição no maior colégio eleitoral do Brasil no primeiro turno. Não, o povo não está cansado. Não foi o apoio de A, de B, de C, não. O povo está cansado. Então, realmente, eleição é uma caixinha de surpresa. Agora, pesquisa, eu tenho uma opinião formada. Se você fizer uma pesquisa na porta do diretório do PSDB,
o candidato que vai ganhar é do PSDB. Claro. A gente fala na porta do diretório Claro. porque há regiões onde um partido, um candidato se sobressai. E o universo que você está mexendo. Volto a dizer, eu participei do comando da campanha do Jânio. Eu fui um dos. Tanto é que o Jânio me levou para a administração e depois eu saí. Fiquei 6 meses com ele. Eu trabalhei na campanha do Jânio. O Fernando Henrique era o prefeito de São Paulo, mas em todas as pesquisas. O Jânio perdeu. E nós ganhamos a eleição. O pessoal até brinca, né? Pesquisa não é mais do Datafolha, é do Datafolha. Porque não está acertando uma, né? Não, nunca acertou. Nunca acertou. Então a pesquisa é um negócio complicado. Precisa fazer, mas não é fácil. Não é tudo. Não é a cereja do bolo. Não é. Bom, passado todo esse tempo, de 1976, quando você deixou a prefeitura, até os dias de hoje, são 38 anos. 38 anos, um pouquinho mais, né? 42. 40, então vamos lá. 42 anos. Se tivesse que fazer tudo de novo, você faria? Faria. Se eu te desse Desculpa, eu não tenho esse poder. Mas se eu te desse a prefeitura hoje, Taídes, você é o prefeito, qual a primeira coisa que você faria? Acabar com os cargos em comissão da prefeitura. Eles montaram uma estrutura política. Você tem 350, 400 cargos de confiança. Então o que é? São cabos eleitorais do PSDB, que está em Jundiaí aí há muito tempo, teve esse período do Pedro Bigardi. Então você tem esse pessoal pago pela prefeitura para fazer campanha. Então é complicado isso, porque eu sempre tive muito cuidado. Eu acho errado dinheiro público para campanha. Completamente errado. Fundão, tudo. Não, tudo errado. E proibir também as empresas. Você arruma seus amigos, arruma alguém, mas demonstra com quem é e fala, eu fiz campanha. E depois eu não tive condição parte financeira, porque eu sempre fiz do meu bolso. Você não fez caixinha quando era prefeito? Nunca fiz. E você era tentado a isso? Tentado assim, o pessoal vinha te oferecer alguma vantagem? Ah, claro. Quando você exerce um cargo desse, você tem os convites a todo instante, né? Para ganhar dinheiro fácil. É. E é difícil ou é fácil resistir? Não, sabe, aí eu vou dizer a você, eu não gosto de falar muito nisso. Não, o Ibis é você ou... Não, eu posso, não é isso. Eu posso atestar muita coisa. Eu estou na administração pública desde 53. Chefei a Receita Federal. Chefei a parte do BNH, na parte de saneamento. Tive com o Jânio na administração. Eu já participei de administração. Precisa ter cuidado. Você pega um Setúbal, maravilha do prefeito. Prestes Maia, maravilha do prefeito. O Jânio, sem problema. Então, você tem que ver isso. Não pode. Mas a tentação é grande. O pessoal vai em cima. E não é só. Não é... Toda atividade onde você mexe com interesses, com valores, então, é o ser humano, não é aqui não, é no mundo. Então você precisa tomar cuidado, frear para a gente não cometer erro. Precisa tomar muito cuidado. Você citou mais de uma vez aí o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, na sua opinião, seria um bom ministro da Justiça? Seria excelente ministro da Justiça, porque, infelizmente, olha, Anselmo, eu tenho um processo que estava arquivado há 30 e tantos anos. Eu saí candidato em 2012, desarquivaram e eu estou condenado. Arquivado o processo, desarquivaram o processo. Tipo, vamos mexer no que está quieto. Não, mas está arquivado. Como é que um promotor, um juiz faz isso? É de assustar. Então, quando você aparece um juiz assim, eu acho fantástico. Tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Ou aquele Bretas. Você vê a velocidade que ele julga e as condenações que ele faz. Quando no Brasil, você ia ver pessoas como agora, ministros presos. O ex-presidente na cadeia. E você vê agora, eles vão, semana que vem, agora vão jogar para agosto, né, para ver a soltura do Lula. Vai depender muito da Copa. Porque se o Brasil ganhar a Copa, isso é outra história. Esquece, já esqueceram. A distraída que o povo deu na Copa, no começo da Copa, já soltaram um monte de gente. Quer dizer, se o Brasil ganhar a Copa, enquanto o povo pula, festeja, sem bebeda, solta todo mundo. Infelizmente é isso. É assim. Agora, volto a dizer, o judiciário, para mim, é o poder principal de um país. Volto a dizer que todos nós somos subordinados a ele. Todos têm importância, todos têm executivo, o legislativo, o judiciário. Mas o judiciário é o que impõe, aplica e põe todo mundo subordinado à lei. É ele que faz isso.
Congresso, Assembleia ou Câmara de Vereador pode ajudar nessas mudanças? Infelizmente, o nosso legislativo, seja municipal, seja estadual, federal, infelizmente, com colocações você consegue maioria, infelizmente. Você teve problema com a Câmara quando Não. foi feito? Tive uma Câmara maravilhosa, tive uma Câmara espetacular. Eram 20 e não eram remunerados, não, eram 17. 17. E eles não eram remunerados. E nunca foram lá me pedir cargo, pedir coisa alguma. Nenhum vereador foi... Nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Mas eles viviam pedindo Então para você vê o legislativo, você vê os jornais têm publicado o nosso legislativo federal. Que coisa vergonhosa. Que coisa vergonhosa. O número de funcionários. E mesmo o judiciário. Agora a imprensa tem dado, o Supremo, cada ministro, quantos assessores. E não pode ser assim. Eles vão comprar toneladas para fazer cafezinho. Toneladas de café. Então, nós temos recursos para atender essa população. E é pena, né? Não ter o que comer. Eu sou contra o Bolsa Família. Eu acabava já com o Bolsa Família. Ah, é. Você precisa dar alimento, precisa dar medicamento, precisa dar ensino. Não é dar dinheiro para o cara, nem todo. Você acha que todo fulano que recebe o Bolsa Família vai aplicar com a família? Não, metade é na cachaça. E o que é o Bolsa Família? Para mim? É uma compra de voto. Eu acho. Eu também entendo assim. Claro que eu entendo assim. Tanto que não sei se o Lula chegou a falar isso na última campanha eleitoral para reeleger a Dilma, mas os deputados, os candidatos a deputados que queriam se reeleger, eles falavam lá no Nordeste que se outro candidato ganhasse, acabava o Bolsa Família. Eu acabava na hora. Se acabou o seu dinheiro, cara. Então vota na gente. Isso é uma forma de atrelar violentamente. É verdade, é uma coisa medonha. Isso é errado isso. Da alimentação, da saúde, da educação para esse povo, não Bolsa Família. Que nem todo chefe de família vai cuidar da família. É pro bar beber. É cachaça. Cachaça. Voltando a Jundiaí. Jundiaí é uma cidade que hoje passa dos 400 mil habitantes, Sim. Segundo o IBGE, eu acho que chega a 500. Eu também acho. Recebe muita gente de fora. Você sabe, sem te cortar, desculpa, isso? Selma, nós estamos proporcional à população mais carros que Campinas e São Paulo. Jundiaí tem mais carros que São Paulo e Campinas com relação ao percentual da população. Então, nós estamos numa cidade grande, está recebendo muita gente, principalmente atraída pela linda vista da Serra do Japi, segundo as propagandas imobiliárias, né? Eu até brinco que é melhor tirar uma fotografia e pôr um quadro na parede. Bom, está vindo muita gente para cá e isso muda um pouco a estrutura da cidade e a cultura da cidade também. Você tem notado que tem aumentado o estresse também do motorista? Tem aumentado? O estresse, que é o apressadinho de São Paulo que vem morar em Jundiaí? É complicado. Acontece isso. Olha, eu dirijo há 63 anos. Já perdi carta, não por os pontos, que eu acho, os pontos eu acho, a multa eu acho correta, ponto eu acho uma coisa errada. Que tipo de multa eu tenho? Aqui é 50, eu estou 58. Aqui é 60, eu estou 70. Agora, aqui é 50, eu estou a 100, aí tudo bem. Aqui é 60, mas você, por isso só, então está errado. Eu dirijo há 63 anos. Hoje, se você não tomar cuidado, é perigoso. Está perigoso dirigir. E outro, deixa eu aproveitar aqui. À vontade. Com todo respeito ao trabalho que o pessoal com motocicleta presta à população. Mas tem um grupo de motoqueiro que é um risco. Motolouco. É um risco que eles fazem. Te corta pela direita, pela esquerda, não tem limite. Então, volto a dizer, eles prestam um serviço grandioso à sociedade. Mas tem uma parcela que desrespeita tudo. Que põe tudo a perder. Põe tudo a perder. Voltando de novo a Jundiaí. Dá para imaginar Jundiaí nos dias de hoje como era na sua época? Sem Avenida 9 de Julho, sem Avenida dos Imigrantes, sem Marginal do Rio Jundiaí, sem 14 de dezembro. Não. Nós seríamos o quê? Não pode. Não uma caborbó da vida? Não teria isso. Não teria? Não teria. Não teria indústria, não teria nada. Não tem, porque você precisa de tudo isso para você não vai para uma cidade em que você não tem vias de acesso, em que você não tem. Você tem que dotar a cidade desses elementos básicos para uma cidade. Né? Bom, você está com 84 anos, já tem uma experiência enorme, uma história enorme, já faz parte da história de Jundiaí.
E não só da história de Jundiaí, mas muito mais coisas, tal, receita, essas inovações e tal. Se pintar um convite, Ibis, quer se candidatar a prefeito, você vai? Eu gosto. Eu tenho um problema aí, eu gosto muito disso, acho que isso é maravilhoso. Eu já fui candidato e perdi a eleição. Eu nunca bati na porta de ninguém para ir buscar recurso, nunca fiz isso, não aceito. Então, se você não tem essa disponibilidade, não é fácil você. Mas se fizer a campanha com tempo, e o que eu tenho que me orgulha, eu estou às vezes no supermercado, alguém fala assim, o mais velho fala, você conhece essa pessoa? É o Ibis. E começa a falar o que eu fiz. Então, isto realmente, se você fizer um trabalho com tempo, eu acho que a gente tem chance. Toparia, então. Eu acho que sim. Esse foi o Ibis Cruz, Ibis Pereira Mauro da Cruz. Foi prefeito de Jundiaí, foi delegado da Receita Federal, chefão na Receita Federal. Fez lá suas revoluções, como o recolhimento dos impostos na rede bancária e não só no guichê da Receita, onde certamente se perdia muito troco, Nossa, né? Aquelas gavetas com buraco. E também o homem que revolucionou Jundiaí, construindo 4 avenidas em 4 anos, 14 postos de saúde, hoje unidades de saúde. Implantamos o SUS no Brasil. Né? Implantação do SUS, o berço do SUS, foi aqui. Ele acabou de contar. E ele foi o nosso entrevistado de hoje. Você está assistindo Novo Dia TV.